A dica de livros que você quer é aqui que você vai encontrar. Esse é um dos vídeos mais legais, um dos que vocês mais gostam. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou explicar. Nesse vídeo eu faço um resumo de todas as leituras que eu fiz nos últimos meses. Neste de hoje eu vou falar das leituras que eu fiz nos meses de fevereiro e março. A cada 2 meses mais ou menos eu faço esse tipo de vídeo. E ele é muito importante porque alguns desses livros que apresento aqui nesse vídeo, eles funcionam muito como dicas de leituras para vocês. Muito comum vocês carecerem de coisas ali para ler, então aqui eu aproveito a oportunidade para fazer uma espécie de curadoria para você que quer pegar dicas do que ler. Esse vídeo funciona como uma espécie de 3 em 1, né? Você tem uma apresentação do que eu li, pega umas boas dicas de leitura e ainda tem uma visão, uma pitada da minha análise sobre a obra, ou seja, é só sucesso. Lembrando que todos esses livros, caso você queira comprar na Amazon, eu reforço para que utilize os links que estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clicando nesse link você pode comprar na Amazon sem pagar nada mais por isso e contribui com um pingado aqui com Seleção Literária. Bora lá, tem muita coisa boa, tem romances clássicos, tem contemporâneos, tem teatro grego, tem HQ, tem mangá, enfim, tem realmente muita coisa boa para todos os gostos. Bora lá. Vamos começar com os romances aqui, abrindo aqui nossos trabalhos com um grande clássico da literatura, que é esse aqui, O Senhor das Moscas, do escritor inglês William Golding. Grande obra, livro que eu demorei para ler, assim, sempre fui adiando, mas felizmente eu peguei ele esses dias e concluí. É um desses livros que exploram a velha dualidade entre civilização e barbárie dentro do que chamamos geralmente de natureza humana, né? E aqui com um toque mais dessa natureza envolvendo também a questão da perda da inocência. Já que no livro a gente tem um grupo de crianças de uma mesma escola distribuídas ali em várias idades e crianças ainda na primeira infância, até crianças chegando ali já na pré-adolescência, que sofreram um acidente aéreo e caíram numa ilha isolada de tudo. Para manter um mínimo de organização, nós já somos apresentados a dinâmica de sobrevivência dentro da ilha, em que elas escolhem ali suas lideranças, né, na figura das crianças mais velhas, justamente para fomentar ali o dia a dia e as principais atividades do grupo. Ela escolhe um líder, que é o Ralph, e também estabelece uma espécie de grupo de caçadores ali sob a liderança de um outro garoto chamado Jack. E aí vamos acompanhando essa realidade na ilha e como o comportamento desses meninos vão se adensando na medida em que eles deixam de cumprir algumas atividades diárias. Ou seja, o sentido eletivo da organização inicial, né, lembrando que eles não têm nenhum adulto ali com eles para guiá-los, né, vai se esvaindo na medida em que as tensões, as novas lutas por poder vão surgindo. Tentativa inicial de uma organização adulta e civilizada, né, personificada na figura do eleito Ralph, vai perdendo força quando o medo e um novo sentido de poder é instrumentalizado pelo Jack, que seria uma personificação do caos e da barbárie. Mais perturbador nessa obra é a criação da tensão alegórica proposta pelo William Golding, né, que foi inclusive vencedor do Prêmio Nobel de 83, né, e com a ousadia narrativa de omitir a apresentação dos detalhes do acidente e nem trazer também grandes explicações sobre os detalhes práticos da sobrevivência dos garotos. A gente aborda essa obra somente sob o ponto de vista do realismo, e a beleza do texto está justamente em trazer um tom realista na sequência das ações, mas deixar que a metáfora geral se desenhe dentro dos personagens, né? Pontuando a dualidade sobre a natureza humana dentro do psicológico das crianças. Enfim, gente, é um baita livro, assim, desses com discussões infindáveis e que em breve eu vou trazer uma resenha completa sobre ele aqui. Deixa aqui um comentário se você já leu esse livro e me diz o que você achou dele, beleza? Outra leitura que me agradou muito e funciona para você que nunca leu um romance, uma ficção do Ítalo Calvino, como eu, é este aqui, A Especulação Imobiliária. Um livro de 1957 que o Calvino aborda a transformação social que a Itália estava passando no pós-guerra. A gente tem a figura de um sujeito chamado Quinto que resolve, junto com a sua mãe e o seu irmão, se associar a um empreiteiro local da cidade deles ali. A gente não tem o nome da cidade, fica na região costeira da Ligúria, ali mais próximo do norte turístico da Itália, e eles se unem para fazer esse grande empreendimento imobiliário. Basicamente, a família fornece uma parte do terreno da mãe deles, ali um conjugado entre o jardim e o quintal da casa, para esse empreiteiro local chamado Caixote entrar com a mão de obra e os custos da construção. E em troca, o Quinto e a sua família iriam ficar com parte dos apartamentos quando a obra estivesse concluída. Numa narrativa
Com bastante tons satíricos, assim, cheio de reverência, o Calvino coloca esse nosso protagonista em apuros ao fazer esse consórcio com o Caixote, um empreendedor ali com má reputação na praça e com grandes problemas de solvência das suas contas. Mas o que mais me surpreendeu foi a forma muito direta e bem arranjada que o Calvino faz aqui nesse romance sobre bolhas imobiliárias e justiça social na Itália, ali no meados dos anos 50. Como a gente pode analisar essa obra como uma alusão a essa Itália que tentava se reerguer como uma nova economia, né? Uma economia industrializada com um crescimento urbano mais justo para todos. Porém, na prática, o que a gente viu, né, praticamente em todos os lugares do mundo, foi o aumento das desigualdades e a questão imobiliária como um desses vetores da urbanização desigual. E no caso italiano, um aumento das tensões políticas, né, envolvendo partidos de esquerda e partidos fascistas, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Que as dificuldades de um jovem intelectual, ali, um pequeno burguês, como esse nosso protagonista aqui, o Quinto, que pode ser considerado ali um alter ego do autor, um homem que tenta ali adentrar num novo mercado, numa possibilidade de investimento, que acaba por ali se encontrar numa encruzilhada liberal do mito do empreendedor. Esse é um dos gargalos sociais, tanto do ponto de vista governamental, né, que o romance nem se adentra tanto, mas como é um dos pilares de uma economia financeira que cria meandros para usar a especulação imobiliária para atender tão somente uma pequena parcela da elite do país, ali que vive ressentida e raivosa com esses pequenos burgueses, né, que ousam entrar na festa também, né? E claro, o Calvino apresenta todo o sistema político e social que faz essa bolha inflar, né? As burocracias, movimentações financeiras, os agentes coadjuvantes ali, tipo fiscais da prefeitura, advogado, tabelião da cidade, imigrantes que são a mão de obras análogas ali à escravidão, né? Nesses canteiros de obra. Enfim, ele dá um toque bem balzaquiano assim nessa obra, eu gostei muito. E vou até complementar com um novo vídeo sobre a questão imobiliária que eu fiz, baseada na notícia da DW Brasil, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, caso você ainda não tenha assistido. Naquele vídeo eu relaciono justamente a dificuldade de ter um local bom, barato para se morar, né, ali, pessoas que vivem de aluguel, com obras artísticas que se relacionam com esse tema. Eu vou aproveitar essa leitura para fazer uma espécie de parte 2 sobre esse tema também. Mais um romance que me chamou a atenção, com uma montagem super ousada, um livro multifacetado, que é esse aqui, O Confiança, do escritor norte-americano Hernán Dias. Para você que gosta de reviravoltas, histórias indecifráveis, que se revelam somente no final, com esse gostinho de surpresa, eu indico esse aqui, acho que você vai gostar. O livro conta a história de um aristocrata nova-iorquino ali dos anos 20, sob o ponto de vista de um romance escrito sobre ele. Ou seja, a gente tem um romance dentro de um romance, mas também versa na medida em que vamos avançando como uma espécie de livro de memórias e um diário. Ou seja, o autor percorre várias montagens e várias faces desse romance para montar essa história de poder e dinheiro. A gente acompanha a história do magnata da Bolsa de Valores, o Benjamin Raskin, e a sua esposa Ellen, ali no pré e pós-quebra da Bolsa de Nova York de 29. E como certas narrativas passam a ideia de confiança social a depender de quem esteja narrando e como está narrando a história de homens poderosos. Foi um desses livros que toca muito bem nessas questões de relacionamento pessoal debaixo do véu da riqueza e do poder, em que tudo parece ter um sentido de confiança meio difuso e meio corrompido. E como essa confiança, muitas vezes difusa, turva, né, da relação entre poder e dinheiro, que é justamente esse combustível que impulsiona a economia americana, né? Poderosa economia que denota justamente as tensões e as contradições de figuras poderosas como esse protagonista aqui desse livro, Benjamin Raskin. E mais do que isso, né? Esse livro elabora uma questão sobre como esse poder se espalha para todos os lados da sociedade e atinge todas as pessoas a depender de quem é justamente o contador da história, né? Vale muito a leitura, como eu falei, se você gosta de uma boa reviravolta, acho que esse livro pode te pegar muito, sem falar na própria montagem, né? Fragmentada ali, muito bem arranjada, muito bem alinhada, que o Dias traz com um charme todo especial aqui pro Confiança. E de como ter uma voz, né? Uma voz crítica, uma voz chapa branca ali, contando a mesma história, pode nos trazer muitas outras vertentes e variações sobre um mesmo tema, um mesmo objeto, uma mesma pessoa. Em breve vai rolar um vídeo pra gente falar mais desse livro aqui no canal, então acompanhe. Bom, agora vamos de um clássico do teatro grego, uma dessas peças muito adaptadas no mundo todo. Eu tô falando de nada mais, nada menos que Antígona,
do Sófocles. Esse livro furou a fila das minhas leituras por conta de um trabalho que eu precisei fazer baseado nessa peça, né? Realmente nem estava nos meus planos assim de ler agora. Mas olha, foi bom que foi assim. Antígona faz parte do que se convencionou chamar de trilogia tebana, em que o Sófocles monta todo o drama a partir da tragédia de Édipo Rei, depois Édipo em Colônia e por fim encerra com Antígona. Apesar de se chamar trilogia, não há necessidade nenhuma de ler em ordem de publicação. Antígona, a nossa protagonista aqui, tem que lidar com a morte de seus dois irmãos, o Eteócles e o Polinices, que disputavam a vacância do trono deixado pelo pai deles, né, o Édipo. E nessa disputa do trono, os dois acabam morrendo. Um acaba por matar o outro. E quem assume o trono é justamente o tio deles, né, o Creonte, o tio de Antígona também, né? E a primeira decisão de Creonte é determinar a proibição do sepultamento do Polinices, que foi considerado um traidor. Ou seja, deixar Polinices sem as suas honras fúnebres, né? E aí é que a Antígona decide realizar o sepultamento do irmão consciente da ordem do tio. E toda essa ação dramática da peça se revela a partir dessa ação da Antígona. Revelando não somente uma insurreição, né, dessa mulher contra uma ordem estabelecida, mas também elevando o drama familiar a um novo patamar trágico, né? Já que o próprio Creonte acaba por se tornar a figura central dessa peça desde então por conta das suas próprias ações causadas por ele mesmo. E o conflito da peça, que é muito legal, é jogado logo de cara com uma elipse muito bem feita sobre o sepultamento do irmão promovido por Antígona. Essa ação sequer é dramatizada na peça. É um baita texto assim super ousado que apresenta o conflito logo de cara, com temáticas relevantes para os dias atuais, com a narrativa dramática que diz muito sobre o que conhecemos hoje ainda. Enfim, é realmente um clássico considerado por todos esses motivos e muito mais, né? Uma história que começa sob um ponto de vista, avança até a causa, que desencadeia uma nova série de dramas com a mudança da personagem principal da peça, né? Também é uma história realmente sem fim, assim. Eu recomendo para que você que gosta de um texto clássico, que está buscando alguma coisa do teatro grego, um classicão para ler, acho que é uma excelente pedida. E se você está procurando qual edição comprar, né, para estudar, para se aprofundar sobre o tema, com uma ótima tradução, eu recomendo essa aqui que eu tenho. Eu não estou ganhando nada para dar essa dica, mas podem ir nessa edição da Penguin Companhia, que vale muito. Aliás, todos os livros que eu apresento aqui, né, vocês já devem ter notado que tem uma fichazinha aqui apresentando aqui, opa, nesse lado aqui, todos os livros que eu mostro com os dados. Então, se você for comprar, alugar, pedir emprestado, você dá um printzinho aí para lembrar de pegar depois. Bom, mas não acabou não, né? A gente vai falar das nossas HQs aqui. Eu tenho duas boas dicas de obras que eu li recentemente. A primeira delas é essa aqui, ó, Náufrago Morris, dos argentinos Pablo Franco e Lautaro Fisman. Nessa HQ a gente acompanha a história real de um náufrago sobrevivente chamado Isaac Morris. Ele era um dos tripulantes ali daquele famoso navio Wager, né, da Marinha Britânica, que afundou na Patagônia ali por volta de 1740. E ali, ele e seus companheiros ali ficam isolados na Patagônia, no frio, na fome, encontrando todo tipo de problemas. Inclusive, eles foram escravizados por indígenas da região. E é uma dessas histórias reais incríveis, de sobrevivência. E mais uma história na Patagônia, né? Uma região muito complexa para as embarcações. E essa história do Wager é uma dessas muito populares, né? Inclusive foi lançado agora o novo livro do David Grann, né, autor do Assassino das Todas as Flores, em que ele relata os náufragos dessa famosa embarcação, inclusive a própria história do Isaac Morris, que pode ser vivido pelo Leonardo DiCaprio, que foi confirmado recentemente na adaptação para o cinema desse livro novo, com o trabalho do Martin Scorsese. Meus amigos, então a expectativa é essa. Nós vamos ter novamente mais um livro do David Grann chegando na praça e que vai ser adaptado para o cinema pelo Martin Scorsese e com o Leonardo DiCaprio no elenco. Se você gostou do livro anterior do David Grann, já vamos logo roendo as unhas aí que vai ter mais uma obra dele adaptada pelas mãos do Scorsese. Então teremos a história de sobrevivência desses tripulantes da fragata inglesa Wager, que terá essa produção cinematográfica pomposa aí em breve, mas que a gente já pode ter uma pitada aí com essas histórias em quadrinhos aqui do Náufrago Morris, dos argentinos Pablo Franco e Lautaro Fisman. Uma arte lindona, sabe? Com cores assim esparramadas, turvas, violenta, vibrante. E também tenho que ressaltar a pesquisa histórica aqui que serviu para essa produção gráfica aqui, que eu deixo como recomendação. Pena que é curtinho, né? Essa história real tem muito pano para a manga.
para desenvolver, especialmente na questão da colonização espanhola e inglesa naquela região. Ficou faltando esse prolongamento histórico na HQ, mas que a gente tem opções aí também para acompanhar. Você já ouviu falar dessa história? Tava sabendo da existência dessa HQ e dessa futura adaptação do livro do David Grann pelo Scorsese? Deixa aqui um comentário. Se você gostou do filme Dias Perfeitos, eu tenho uma dica para passar também, que é de um mangá japonês do grande Jiro Taniguchi, que guarda muitas similaridades com o filme do Wim Wenders. Eu tô falando de O Homem que Passeia, que conta episódios cotidianos de um homem que tem por costume andar a pé na sua cidade. Ele fica desconfortável de andar de carro ou transporte público e só se sente satisfeito quando tira um momento do seu dia para caminhar e contemplar as coisas comuns no seu entorno. Nós não temos assim muitos detalhes da vida desse homem, não sabemos muito bem qual o seu emprego, o que faz da vida, mas a gente é apresentado a sua enorme satisfação de sentir o banal e o frugal. Olhar para cima ao sair de casa, ir para uma casa de banho, relaxar, observar as árvores, encontrar paz num passeio pela orla, comprar livros para uma leitura relaxante. São algumas dessas similaridades entre as cenas do mangá e do filme. Mas mais do que isso, as duas obras se combinam em nos propor um exercício reflexivo sobre nossa própria imaginação e como isso transforma o cotidiano comum, que não precisa de grandes fugas, de grandes acontecimentos, para encontrar a contemplação na vida. Eu que já tinha amado o Dias Perfeitos, encontrei uma obra de arte para fomentar ainda mais minha fixação na ideia de rotina e contemplação. Deixa um comentário aqui também o que você achou dessa dica, se você já conhecia, né? Se você já sabia dessa similaridade entre as duas obras. Em breve vai sair no canal aqui um vídeo sobre os temas, né, das duas obras, uma conversa que eu quero fazer aqui com vocês sobre essas questões e o nosso modo de viver, né? Eu tô terminando ainda a produção desse vídeo, então vocês tenham calma que logo vai sair por aqui. Justamente da gente pensar, né, no como viver e todas as questões que contornam essa indagação, né, que eu espero conseguir transmitir isso para vocês no vídeo que vai sair. Então pronto, pra gente resumir, nós temos aqui nessas últimas semanas esse guia de leitura para vocês, né? Começando aqui pelos romances, nós temos O Senhor das Moscas, do William Golding. Nós temos A Especulação Imobiliária, do Ítalo Calvino. Confiança, do Hernan Dias. Do teatro grego, nós temos O Antígona, do Sófocles. E nas HQs, O Náufrago Morris e O Homem que Passeia, do mangaka Jiro Taniguchi. Aproveita para deixar um comentário aqui se você leu algumas dessas obras e qual te chamou mais atenção. Bom, pessoal, aproveita também para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? É isso aí, valeu!